paz do Senhor Jesus, eu sou Cidinalva e essa é mais uma videoaula dos pré-adolescentes. A revista da qual nós estamos estudando é o maravilhoso Plano da Salvação. Hoje nós estamos na lição de número 12. E o título da nossa lição é Crescendo em Cristo. Quando ouvimos a palavra crescer, o que vem sobre a sua cabeça? O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra crescer? O que passa em sua cabeça quando você ouve essa palavra? Crescer é o desenvolvimento progressivo de algo. Crianças nascem e crescem. Plantas também nascem e crescem. Entre outras coisas. Crescer é o aumento de volume, como também o aumento de comprimento. E aí então aqui a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 18, vem nos dizer o seguinte: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora para sempre. Amém. Crescei na graça e no conhecimento, é o que nos diz a palavra de Deus. O tema da nossa lição é bastante sugestivo para nos fazermos, pessoas maduras, pessoas habilitadas para morar no céu. Não podemos ser crianças a vida toda, como também não podemos ser imaturos espiritualmente a vida toda. A Bíblia nos diz, que nós precisamos crescer em Cristo. E para crescermos em Cristo, é preciso que nós venhamos manter um relacionamento com Deus. Não podemos deixar o nosso relacionamento estagnado, paralisado, mas precisamos desenvolver todos os dias, gradativamente, um relacionamento com Deus. Obviamente que assim fazendo, nós vamos crescer e vamos adquirir maturidade cristã para podermos, sermos cristãos verdadeiramente como o Senhor Jesus quer que sejamos, Nós aqui temos na nossa revista de hoje, nós temos 3 tópicos. O primeiro dele fala sobre conhecendo mais Jesus, O segundo tópico vem nos dizer sobre buscando as coisas que são de lá do alto. O terceiro e último tópico vem nos falando sobre frutificando no reino de Deus. E possivelmente, você, tem o conhecimento do que é crescimento físico. E nós aqui estamos falando de um crescimento espiritual. Porque não é da vontade de Deus que cresçamos apenas fisicamente ou intelectualmente falando, mas que também adquirimos, características do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Porque é a vontade do Pai. Olha só, conhecendo mais Jesus. Porque assim, eu quero fazer uma pergunta. É possível que você que esteja me ouvindo não me conheça muito bem. Pode ser que você nunca tenha nem me visto. E pode ser que você já tenha me visto na igreja até que de longe. Possivelmente você até saiba o meu nome, pode até ser. Mas você conhece muito pouco de mim. Para que você viesse me conhecer um pouco melhor, você com certeza precisaria, saber o meu nome, saber onde eu moro, saber se tenho filhos, se eu tenho marido, se eu tenho netos. E a minha cor predileta, saber também o que eu mais gosto de comer, Tudo isso faria de você um conhecedor um pouco melhor a meu respeito,
né? E para conhecermos Deus, é mais ou menos nessa pegada que você vai seguir, né? Você precisa saber as coisas que Deus gosta. Você precisa saber as coisas que Deus fez, né? Você precisa entender o quanto Ele lhe ama, a prova de amor que Ele lhe deu. Você precisa saber o que Ele quer que você faça. E como você vai saber de tudo isso? Lendo a palavra de Deus, analisando o que diz as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia diz, né, sobre um homem que Deus chamou de seu amigo, Abraão, e ele chamando Abraão de amigo porque Abraão, né, fazia tudo o que o Senhor mandava, e por esse motivo ficou sendo conhecido, né, como o pai da fé, mas também Deus o chamou como o seu amigo, né? E então aqui, ó, conhecendo mais Jesus. A vida cristã é uma caminhada de crescimento. À medida que crescemos, né? À medida que nós conhecemos mais a Cristo, sua imagem é formada em nós. A imagem de Deus é formada em nós na medida que nós conhecemos a Deus. Crescer na graça e no conhecimento é aprofundar a nossa comunhão com Deus, né? É estreitar os nossos laços. Como é que eu vou conhecer alguém se eu não falo com esse alguém? Então, além de ler sobre Deus, você precisa orar para poder, através da oração, se comunicar com Deus. Deus tem prazer em nos ouvir, né? E nós temos de Deus uma promessa gloriosa, que se nós formos a Ele, Ele não nos lançará fora. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. Então, crescer faz parte de adquirir, né, uma comunhão mais com Deus. Esse é o maior desejo de Deus para conosco, visto que nós fomos criados para desfrutar um relacionamento pleno com o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou. Deus nos criou para que mantivéssemos um relacionamento de intimidade com Ele. Mas por conta do pecado, esse relacionamento foi interrompido. Mas através de Jesus Cristo, seu Filho, é possível, né? É possível mantermos um relacionamento de intimidade com Deus. Deus tem tanto prazer, né, de se relacionar conosco, que a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, quando estavam lá Adão e Eva, né, os primeiros habitantes da terra, a Bíblia diz que todos os dias, ao final do dia, Deus assim descia para conversar com aquele casal. E nós, quando nós analisamos a palavra de Deus em vários lugares, nós encontramos Deus nos convidando a falar com Ele, a nos relacionar com Ele e nos dizendo que vai estar pronto para estar nos ouvindo e nos respondendo. Que Deus maravilhoso, que Deus tão poderoso e ao mesmo tempo está disponível a mim e a você para mantermos um relacionamento, amém? Ainda conhecendo mais sobre Jesus, né? Aqui nós podemos ver aqui, ó, crescer no conhecimento de Jesus é nos aproximarmos dele. Procure estar perto de Jesus, de Deus. Como é que você vai ficar perto de Deus se você pouco lê a palavra, se você pouco ora? Você precisa ler e orar ao Senhor, e assim você vai conhecer mais Deus, né? O crescimento espiritual só é possível a partir de uma vida de oração e estudo das Sagradas Escrituras. Nós já falamos sobre isso, né? Do mesmo modo, outra forma de nós crescermos, né? Do mesmo modo que falamos com Deus, Ele também deseja falar conosco. Deus tem interesse em estar se comunicando comigo e com você. Deus se importa com o nosso crescimento espiritual. E a leitura da sua santa palavra é a melhor maneira de conhecermos a sua vontade. Não há outra forma de conhecermos a vontade de Deus. Então procuremos sempre estar buscando conhecimento em Deus. O outro tópico que nos fala a revista aqui, ó, buscando as coisas que são lá do alto. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a ser o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Nós morrimos para o pecado e agora passamos a viver para o Senhor. O nosso objetivo é morar na eternidade com Deus.
É para isso que nós aceitamos a Jesus, para ocupar as moradas celestiais que Jesus disse que estava indo preparar. E que quando elas estivessem preparadas, ele iria voltar para nos buscar. Amém? Então, olha só. Nós devemos conhecê-lo mais e ter uma vida que respeite as leis que ele determinou em sua palavra. É preciso obedecer. É preciso obedecer aos critérios da palavra de Deus para poder herdar a vida eterna. Não entramos no céu de qualquer jeito, né? Lá é um lugar santo, né? A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. E a santificação é algo progressivo, é algo contínuo, é algo que você adquire todos os dias, você dá um avanço, você galga um degrau para alcançar a santidade, né? Que Deus deseja que nós tenhamos, né? Devemos conhecê-lo mais e ter uma vida que respeite as suas leis. E para que o nosso crescimento espiritual não seja interrompido, é necessário que em todas as coisas que fizermos, né, comportemos-nos como servos de Deus. Sendo assim, devemos buscar as bênçãos espirituais de Deus, que Deus tem para nós, não cedendo ao pecado e nem imitando comportamentos mundanos, mas procuremos sempre imitar a Jesus. Amém? Então, não vamos aí ter como exemplo de seguimento as pessoas que andam nas trevas, as pessoas que não têm a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque elas têm costume que vão afetar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus e vai nos fazer, né? Isso vai interromper o nosso crescimento, né? Quando nós plantamos uma plantinha, né? Se nós a plantarmos em um terreno rochoso com pedras, obviamente as pedras vão impedir o crescimento dessa plantinha. E assim também, quando nós, né, que somos plantados em Jesus, uma nova criatura, se nós estivermos ainda em meio ao pecado e mantivermos esse relacionamento pecaminoso sem nenhum arrependimento, isso vai impedir o nosso crescimento espiritual. E o nosso crescimento espiritual é fundamental para que moremos no céu com Jesus, amém? Outra coisa que nós temos que ter em prática, em conhecer, é nós lembrarmos de que os nossos pensamentos precisam ser agradáveis a Deus. Se permitirmos que o Espírito Santo transforme a nossa mente, nós passaremos, né, pensaremos de acordo com o reino de Deus. E certamente desfrutaremos o que Deus tem de melhor para nós. Não é fácil, mas não é impossível. Lembram que na aula passada nós estivemos falando que quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito se une ao Espírito de Deus e o Espírito de Deus, ele nos ajuda a não pecar mais? Então, aqui o Espírito Santo de Deus vai nos fazer desfrutar de tudo que Deus tem reservado para nós. Outra coisa que é uma característica de crente salve Jesus, né, e que vai valer o nosso crescimento é nós frutificar no reino de Deus. O que é frutificar? Antes de aceitarmos a Jesus, nós fazíamos tudo quanto não agradava a Deus. Nós praticávamos coisas que a natureza humana anseia, como a imoralidade sexual, a impureza, né, a mentira, né, a feitiçaria, em alguns casos, brigas, né, tantas coisas, a ira, todas essas coisas que desagradam ao Senhor. Não foi para tais coisas que Deus nos criou. Não. Deus nos criou, né, para que nós praticássemos boas obras, né, que Ele mesmo fez. Nós podemos conferir lá em Efésios capítulo 2, verso 10. As obras são como os frutos de uma árvore, né? As obras que nós fazemos são como os frutos de uma árvore. Quando nós fazemos coisas agradáveis ao Senhor, significa que nós estamos produzindo bons frutos. E aí, eu quero saber de você, como é que está a sua produção de frutos? Os seus frutos estão sendo agradáveis a Deus? Deus tem se agradado daquilo que você tem feito? Se a resposta for sim,
Que o Espírito Santo de Deus continue aprimorando esses bons frutos. Mas se por um acaso você ficar em dúvida ou você disser que não tem feito coisas boas, ainda estamos no tempo da graça. É hora de rever os seus frutos e procurar fazer aquilo que Deus, planejou e preparou para você, Olha só podemos dar frutos se nós estivermos em comunhão com Deus. Como é que eu vou dar bons frutos se eu não estiver em comunhão com Deus? Eu preciso estar conectado com a palavra de Deus, conectado com Jesus para poder dar bons frutos. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, E o meu Pai é o lavrador. E todo aquele que não está em mim, lança fora. Então é preciso estar em Jesus para poder dar bons frutos. As pessoas que não creem em Jesus precisam ver os frutos que a mensagem da salvação produz em nós. Nós precisamos ser testemunho vivo de bons frutos para aqueles que nos arrodeiam. Nós também sabemos que a nossa revista ela tem alguns questionamentos que poderão ser respondidos por você, E aí, nós temos aqui, para você responder se está certo ou está errado. Aquilo que penso não é tão importante para Deus? Está certo ou está errado? O compromisso mais importante do meu dia deve ser a leitura da palavra de Deus e a oração? Eu espero que você tenha respondido sim para este questionamento. O momento mais importante da sua vida no dia é a leitura e a oração da palavra de Deus. Procure estar próximo de Deus. E eu espero que, em nome de Jesus, você tenha conseguido entender um pouco sobre o que é crescimento. Que o Espírito Santo de Deus proporcione a você um crescimento sadio, em sua palavra. E eu gostaria aqui de ler um versículo da palavra de Deus aqui com você rapidinho, no livro de Efésios, Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 18 que diz assim, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, com hinos, com canções espirituais. Isso são frutos, viu? Cantem de todo o seu coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E agradeçam sempre todas as coisas que o Deus Todo-Poderoso tem dado a você. Que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Eu espero que esta lição de hoje tenha dado a você, a reflexão do que é crescer e de como tem sido os seus frutos. Ore comigo neste momento. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, eu quero te agradecer por este instante e te pedir que aqueles que ouçam este áudio possam ser comovidos por sua palavra a desenvolver em si o crescimento espiritual. Que possam, Senhor, se aproximar de ti através da tua palavra e através da oração. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém.